Você sabe o que é a Lei de Gerson? Será que foi a Lei de Gerson que deu origem ao jeitinho brasileiro? Então dê um jeitinho de assistir esse programa que tá massa. A famigerada frase, pensada de um comercial lá de 1976, dos cigarros Vila Rica, acabaram para rotular para todo sempre um traço nada lisonjeiro do povo brasileiro. A mania de levar vantagem em tudo, mesmo que às custas da lei, da ética, ou até mesmo do nosso conceito meio capenga de cidadania. Assim, parar em fila dupla, não respeitar o lugar do idoso, sonegar imposto de renda, usar carteirinha de estudante sem ser estudante, seriam apenas manifestações da nossa esperteza tupiniquim, a velha e boa Lei de Gerson. Muitos dizem, inclusive, que essa esperteza ela tem uma forma um tanto quanto poética, que a gente chama do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma forma de driblar as dificuldades usando de criatividade e improviso. Nesse sentido, colocar mais água no feijão é um jeitinho que a gente dá para que mais pessoas possam comer. É um jeitinho legal. Por outro lado, usar a TV a gato para não pagar a operadora também é um jeitinho brasileiro. O problema é que, travestido de criatividade e inovação, muitos desses jeitinhos são, na realidade, um drible na ética, na lei. A gente acaba fazendo uma coisa ilegal, uma coisa que não está certo. Ou então a gente acaba socialmente aceitando esses pequenos deslizes como coisas aceitáveis da vida cotidiana, sem perceber o efeito deletério no longo prazo desses pequenos deslizes que a gente aceita, testemunha e acha normal. No livro Raízes do Brasil, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele fala que o brasileiro teria no seu DNA antropológico um traço de cordialidade, ou seja, a gente basearia nossas relações muito mais pelos laços emocionais e de parentesco do que pelos laços institucionais. E isso daria origem a vícios sociais, como por exemplo, o nepotismo, o paternalismo e o patrimonialismo, que basicamente é tratar o público como se fosse privado, como se fosse meu, dando origem inclusive a uma expressão um pouco brazuca que muitos ainda usam, que é o seguinte: você sabe com quem você está falando? Se muita gente no Brasil ainda usa a expressão "você sabe com quem você está falando", em países de instituições mais sólidas, eles dizem "Who do you think you are?", quem você pensa que é. Mas seria o desejo de obter uma vantagem alguma coisa ilegítima? Será que não é legítimo que eu queira obter uma vantagem? Obter uma vantagem é legítimo, sim, desde que não seja às custas de um prejuízo alheio ou que a sua vantagem não seja financiada pela desvantagem de outra pessoa. Agora, esse desejo de obter vantagem é uma coisa exclusivamente dos brasileiros? Será? Não. Um estudo de 2014, realizado na Inglaterra, eles fizeram um experimento num restaurante. Eles reuniram turmas de amigos e fizeram um experimento para ver qual seria a influência no valor da conta de acordo com a forma de pagamento escolhida. O experimento era assim: eles colocavam uma turma de amigos no bar, no restaurante, e eles testavam duas formas de pagamento. Uma, cada um paga a sua conta. E na outra forma, a conta seria dividida entre todos os amigos. E o que eles notaram é que quando cada um pagava sua conta, o consumo era pequeno ou moderado. E quando a conta seria dividida por todo mundo, o consumo per capita, o consumo médio, era muito maior. Isso pode indicar um traço nada nobre das pessoas, e aqui não estamos falando de brasileiros, estamos falando de britânicos, que ela percebe, quando a conta será dividida por todo mundo, ela aumenta o consumo dela. Seja porque ela percebe que aquele aumento dela será diluído por muitas pessoas, ou temendo que outras pessoas se aproveitem da situação e consumam muito e ela tem que pagar por todo mundo, ela se antecipa e ela mesma consome muito. Ou seja, na pior das hipóteses, ela anula a vantagem do outro, comendo e bebendo muito também. Eu tenho um conhecido muito antigo, na realidade ele já é falecido, era um conhecido da família, um senhor baita boa praça, muito bacana mesmo, ele já faleceu faz bastante tempo. E ele era um baita sovina, ele era muito sovina. Ele passava calor na casa dele, ele passava calor e não ligava o ventilador para não gastar energia.
Mas quando ele ia para algum hotel, ele ligava o ar-condicionado, e mesmo quando ele se ausentava do hotel por longas horas, mesmo assim ele deixava o ar-condicionado ligado, para que quando ele retornasse, ele tivesse o quarto geladinho, num desperdício de energia que ele jamais aceitaria se a casa fosse dele. E o futebol latino-americano então daria uma enciclopédia de causos. O craque Rivaldo, na Copa de 2002, levou uma bolada na coxa e levou a mão no rosto, simulando que teria sido atingido no rosto. Acabou forçando a expulsão do adversário, mesmo com todas as câmeras do mundo filmando o teatro que ele fez. E o jogador Neymar do Brasil e suas quedas espetaculares e teatrais na Copa de 2018, que virou motivo de piada em todo mundo. Pior fez o craque argentino Maradona na Copa de 1986, quando fez um gol com a mão. Para piorar, ele admitiu que fez o gol com a mão e ainda deu o nome do gol de La Mano de Dios, ou seja, o gol foi feito com a mão de Deus. O que só se justifica se a gente acreditar que o maluco do Maradona acha que é Deus. O que deve ser verdade, porque na Argentina existe a igreja maradoniana, cujo Deus é ele, Diego Maradona. E existe gente que quer levar vantagem de si mesmo. O que é a função soneca do celular, se não um desejo de você levar vantagem de você mesmo, dormindo mais do que você deveria dormir? Eu tenho uma amiga que me confessou que ela passa até meia hora todo dia, meia hora nesse ritual bizarro, maluco de acorda, cochila, sem perceber que ela está roubando o tempo de sono dela mesma. Talvez não seja possível ainda revogar a velha lei de Gerson, mas é preciso reconhecer que o Brasil será um país um bocado melhor na hora que a gente parar de tentar levar vantagem e que a hora que a gente perceber que a maior de todas as espertezas é ser correto. Espero que você tenha levado vantagem em assistir esse programa esperto e continue com a gente no próximo programa. Um programa massa e que de 7 nunca passa.